Esse vídeo é para você que trabalha numa escola ou numa creche ou com bebês e vai receber um bebê que usa fralda ecológica. Então eu vou te mostrar aqui qual é todo o procedimento, como é que funciona a fralda ecológica, como é que você vai receber a fraldinha, como vestir no bebê, como fazer a troca e como armazenar essa fralda para enviar para casa da família. Então antes de a gente começar, eu só te peço uma coisa, curte esse vídeo e se inscreve nesse canal. Então vamos lá. Quando você for cuidar de um bebê que usa fralda ecológica, você já vai receber a fraldinha ajustada no tamanho certo do bebê, com o absorvente dentro, pronta para você vestir no bebê. E eu vou já te explicar como vestir. Mas antes eu queria te explicar qual é a diferença da fralda ecológica e a fralda descartável. Em relação ao uso, é muito parecido. Você vai vestir no bebê, depois de algumas horas você vai fazer a troca e a única diferença é que a fralda ecológica você vai lavar e reutilizar. E aí tem alguns pontos também que são diferentes. Por exemplo, a fralda ecológica não é necessário comprar tamanhos diferentes, porque a mesma fralda você consegue ajustar no bebê desde o primeiro mês até o desfraude. Isso é possível por conta desses botões aqui. Dentro da fraldinha, para absorver o xixi, é necessário um absorvente. Deixa eu colocar aqui para você ver como é que funciona, né? Coloco esse absorvente dentro do bolso da fralda, ajusto no tamanho ideal para o bebê. Eu vou colocar aqui no tamanho P. Coloquei aqui no tamanho P e visto no bebê, tá? Mas isso você não precisa se preocupar em relação a qual absorvente que tá, quantas camadas tem, qual a quantidade, qual é o ajuste. Você não precisa se preocupar porque a fraldinha você já vai receber ela montada, ajustada, só para colocar no bebê. Para nos ajudar, eu trouxe aqui uma modelo, que é a Bombom. Então eu peguei aqui a fralda, ela já está montada no tamanho certo da Bombom, que é o tamanho PP. E vou vestir aqui a fraldinha. Essa aba, que é o único ajuste que você tem que fazer quando você for vestir, é o que ajusta aqui a cintura do bebê e a coxa, a perna, que é muito parecido com a descartável. Então, se eu pego aqui a descartável e vou vestir no bebê, eu tenho também essa aba e eu vou ajustar conforme, de acordo com a cintura do bebê. Ele não pode ficar apertado, não pode ficar folgado, então é a mesma coisa com a fralda ecológica, tá? Então, você tem essa aba para você ajustar a cintura e a coxa. Então, vou colocar aqui na minha bebê. Puxei. E aí, qual é o ideal, né? Você pode colocar tanto primeiro esse botão de baixo quanto o de cima, mas eu prefiro sempre colocar o de cima porque você já verifica se está bem ajustado na cintura, porque não pode ficar apertado nem folgado. Então, coloquei nesses dois botões. E vou colocar aqui no outro botão. Então, o primeiro botão que coloquei foi o da cintura. Ele tá confortável para minha bebê. Quando eu coloco esse botão de cima, automaticamente esse botão de baixo, ele já cai em cima de um outro botão. Então, eu vou colocar em cima desse botão. Coloquei aqui no botão que caiu automaticamente, tá? Se eu perceber que tá muito apertado, eu tenho possibilidade de ajustar esse botão ou para frente ou para um lado direito ou para o lado esquerdo, tá? Então, você tem essa possibilidade de ajuste caso você perceba que ficou folgado ou ficou apertado, mas normalmente você já coloca aonde ele cai realmente, que é em cima de um outro botão. E aí eu só tenho duas dicas aqui, tá? Primeiro, todo esse tecido que sobrou aqui do ajuste, você empurra o dedo para ajustar, para ele ficar sobreposto. Ficou certinho. E o outro é fazer a cava. Diferente da fralda descartável, que o elástico ele fica para fora e tá tudo ok, com a fralda ecológica é diferente. O elástico ele tem que ficar para dentro. Então a gente chama isso de cava, que é você passar o dedo, ó, no elástico para ele ficar, ó, dentro, ele não ficar para fora, tá? Então a mesma coisa eu vou fazer nesse outro lado. E pronto, a minha bebê já tá com a fralda vestida. E aí só uma dica. Caso você fale assim, ai, mas será que esses botões aqui eu vou acertar, não vai ficar muito apertado, vai ficar muito folgado? Uma dica é você pedir para que a família, para que os pais possam marcar esse botão. Então, uma dica é você pedir que eles marquem com um pincel permanente, tá? Então, marcou, então você já vai saber aonde colocar esse botão. Mas é só uma dica, tá? É só uma sugestão. Então, como vocês viram,
é muito parecido com a fralda descartável. Você colocou no bebê e vai deixar algumas horas. E agora, como saber a hora de trocar? Qual é o momento certo? Então, se for cocô, você tem que trocar de imediato, assim como a fralda descartável. E se for xixi, você vai trocar normalmente a cada 2, 3 horas. Uma dica é você pegar no absorvente dentro. Quando você fazer a troca, você pode pegar aqui por trás no absorvente e ver se ele está molhado. Se ele tiver, porque está na hora de trocar. Ou pegar no elástico da perninha. Se começar a ficar úmido, é porque tá na hora de fazer a troca, tá? Mas normalmente aí a cada 2, 3 horas, assim como a fralda descartável. E aí quando você fizer a troca, como é que funciona? Você vai tirar a fralda do bebê, é muito parecido, tá? Você vai tirar aqui a fralda do bebê. Antes de eu fazer qualquer coisa com essa fralda, primeiro eu vou tirar e fazer a higiene do bebê. Aí a higiene você vai fazer como você faria com a fralda descartável. Pode ser com lenço umedecido, pode ser com algodão e água, pode ser lavando mesmo o bebê. Então a troca é muito parecida. Única observação, não é para colocar a pomada para assadura, para colocar a nova fraldinha. Você não coloca a pomada para assadura, a não ser que os pais peçam, que seja uma ordem do pai, tipo assim, mandou, né, a pomada e você deve colocar, mas se não ocorrer isso, não se deve colocar nenhuma pomada. Então é só secar o bebê e vestir a outra fraldinha que vai ser enviado na bolsa do neném, tá? E o procedimento é o mesmo. E aí o que você vai fazer com a fralda suja? Se a fralda tiver apenas com xixi, você vai fechar a fralda e colocar na sacola impermeável, a bolsa impermeável, que também vai ser enviado junto com as coisas do bebê, tá? Então você vai colocar a fralda suja, colocou, fechou. Lembrando que essa bolsa ela é impermeável, assim como a fraldinha. Então não vai ficar passando odor, ela fica totalmente isolada nessa sacola. E aí você pode colocar a sacola dentro da bolsa do bebê e enviar para casa, tá? Agora, se for cocô, o que fazer? Se o bebê ele é maior e o cocô ele é mais sólido, você pode colocar esse cocô, jogar esse cocô no vaso antes de armazenar a fraldinha. Você vai jogar o cocô, puxar a descarga e armazenar a fraldinha. Se é um cocô mais líquido, não precisa fazer nada, é só fechar mesmo a fralda e colocar na bolsa impermeável, tá? Tem um outro ponto também, tá? Uma outra observação. Às vezes, os pais, eles podem enviar a fraldinha desse jeito. Deixa eu mostrar aqui. Ela tá ajustada no tamanho certo, mas ela tem um forrinho, que a gente chama aqui de liner. Ela pode estar dentro da fraldinha. Em relação ao uso, você vai vestir normalmente, ó. E ela vai assim. Você vai vestir no bebê. Qual é a diferença? É que na hora da troca, se tiver cocô, você tira esse forrinho junto com o cocô, descarta no lixo e aí sim você armazena a fralda suja na bolsa impermeável. E o uso é isso, pessoal, é simples. A única diferença, percebam que ao invés de você jogar a fralda no lixo, você vai colocar na bolsa impermeável e vai enviar para casa. Então agora que você viu que para você que vai cuidar de um bebê que usa fralda ecológica, não tem diferença, né, se o bebê usa fralda ecológica ou descartável. A troca é muito parecida. Você deve estar se perguntando, mas por que uma família opta pela fralda ecológica? Será que é só uma questão de estilo de vida? E eu gostaria de compartilhar duas coisas aqui com vocês. Primeiro que a maioria das famílias, né, optam pela fraldinha por conta da saúde do bebê e por conta do meio ambiente. E aí se a gente pega a saúde dela, mas como assim? Por que saúde? É porque a gente nunca para pensar o quanto que pode ser de malefício, né, o quanto pode ser ruim o bebê usar uma fralda descartável. Em questão de saúde, a fralda ecológica, imagina só, ela não tem química nenhuma, ela é uma roupa, é um tecido que o bebê está usando. Já a fralda descartável, a gente não pode falar a mesma coisa, né? Pro xixi ser absorvido, ele tem um gel absorvente que é uma química. Se você pesquisar na internet, coloca lá fralda descartável e substâncias tóxicas, vocês vão ver que em 2019 foi feita uma pesquisa na França e que descobriram mais de 60 substâncias tóxicas em mais de 60 marcas de fraldas descartáveis. Então, ele pode ser muito prejudicial aí para o bebê. Então, tem muitos bebês que têm até alergia a essa química. E aí, sem falar também no calor. Imagina só você usar uma roupa de plástico. Quanto que deve ser quente, né, comparado a uma roupa de tecido. A mesma coisa é a fraldinha. Por isso que a maioria dos bebês, quando usam fralda descartável, tem que usar pomada em todas as trocas. E a fralda ecológica, como eu falei para você, não é necessário usar pomada, porque ela é mais arejada. Então, a chance de ela dar assaduras no bebê é muito menor. Então, você tem aí a motivação da saúde.
A outra motivação, né, que leva muitas pessoas a usarem as fraldinhas é o meio ambiente. A gente nunca para também para pensar outra coisa, né, que a fralda descartável você tem a fabricação, se gasta 450 litros de água para fabricar uma fralda descartável, que vai ser utilizada aí por umas 3 horas no bebê, e depois que você joga, vai ficar na natureza cerca de 500 anos para se decompor. E um bebê, ele pode usar do nascimento até o desfraude cerca de 5.000 fraldas descartáveis, então é muito lixo. Já a fralda ecológica não, um bebê ele vai ter 22 fraldas, que é o seu enxoval completo, para usar aí desde o primeiro mês até o desfraude. E aí, sem falar da parte da economia, tem outras motivações, mas essas duas são as principais. Então agora você já vai conseguir entender, né, por que aquela família tá optando aí pela fralda ecológica. É isso, pessoal. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouco mais sobre a fralda ecológica. E se te ajudou mesmo, você gostou, curte esse vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas. E se você quiser acompanhar aqui o nosso conteúdo sobre fralda ecológica, maternidade, se inscreve no nosso canal para você não perder nenhum vídeo. E se quiser tirar alguma dúvida, segue a gente lá no nosso Instagram, que a gente fala diariamente sobre esses assuntos. E é isso, um beijo e até a próxima.